Agora nós vamos ver como fazer a referência bibliográfica dos materiais que nós utilizamos. Tá? Então, um exemplo aqui que nós estamos fazendo é de um artigo científico. Lembre-se que toda vez que vocês fizerem a citação de algum material no texto que vocês estão produzindo, obrigatoriamente vocês devem fazer a referência bibliográfica do texto que vocês citaram. Então, vamos aqui voltar para o artigo que nós estamos utilizando como exemplo, né? Aqui nós temos o título do artigo, aqui o nome dos 3 autores que publicaram esse artigo. Um pouco mais para baixo nós temos o nome da revista onde esse artigo foi publicado, o nome da cidade onde aconteceu essa publicação, o volume da revista, o número da revista, as páginas onde esse artigo está dentro da revista e os meses e o ano de publicação da revista. Então, tendo essas informações, é possível elaborar a referência. Indo aqui para o nosso Word, eu já deixei um modelo para que nós seguíssemos. Lembre-se que para cada tipo de material existe um tipo de referência bibliográfica, né? Então, nós vamos aqui fazer um exemplo de um artigo científico. Se fosse um livro, seria diferente. Se fosse um vídeo, seria diferente. Então, cada material tem um formato certo para fazer a referência bibliográfica. Caso vocês queiram saber como são feitas as referências bibliográficas de outros materiais, sugiro que vocês procurem manuais de normas da ABNT. Tá? Então, vamos entender primeiro aqui esse modelo. Nós temos aqui, ó, sobrenome, em letras maiúsculas, depois, primeiras letras dos prenomes. Então, o que seriam prenomes? Prenomes são nomes e sobrenomes do meio, tá? Então, reparem que aqui, se está em letra maiúscula, nós colocaremos sempre em letra maiúscula. E isso nós faremos para todos os autores do texto. Depois temos o título, depois o nome da revista científica, em itálico, então deixe, só não muda nada, gente. Se está em itálico, deixe em itálico, legal? Depois uma vírgula, o local de publicação, o volume abreviado, número abreviado, a paginação, mês abreviado, o ano. Depois, se porventura este artigo foi localizado, foi lido, né? Vocês tiveram acesso a esse artigo pela internet, vocês devem indicar este campo também aqui, ó, disponível em, e daí aqui nós vamos colocar o endereço, né, do site que vocês localizaram, e depois acesso em o dia, o mês e o ano que vocês fizeram acesso a esse texto. Então, vamos aqui, ó, vamos começar a nossa referência bibliográfica. Nós temos que colocar o sobrenome e as primeiras letras do nome. Vamos voltar lá no artigo. Temos aqui, ó, o sobrenome dos autores. Vamos fazer assim, ó, para ficar mais fácil para que a gente faça. Os sobrenomes. Então, nós temos aqui o primeiro sobrenome, Lovsolo. Depois, uma vírgula, as primeiras letras, H.R. Depois, observem aqui, ó, que o que separa um autor do outro é um ponto e vírgula. Então, vamos colocar aqui também um ponto e vírgula. O nosso segundo autor é o autor Borges. Então, Borges, vírgula, C de Carlos, N de Nazareno e F de Ferreira. Ponto e vírgula. O terceiro autor é o Muniz, vírgula, I de Igor e B de Barbarioli. Depois nós temos aqui o título no nosso modelo. Então, vamos ver aqui qual que era o nosso título mesmo. Em letras minúsculas. Competição e cooperação. E o subtítulo, na procura do equilíbrio. Ponto, por que ponto? Porque aqui, ó, no modelo tem um ponto, tá? Nome da revista em itálico. Então, vamos lá buscar onde está essa informação, aqui embaixo, ó.
Então, aqui em itálico, o nome da revista. Revista Brasileira, e daí nós podemos abreviar, tá? De Ciência do Esporte. Tiramos o itálico e colocamos o ponto final. Desculpa, ponto não, vírgula. Por que vírgula? Aqui, ó. No modelo tem a vírgula, então colocamos a vírgula. Depois o local onde foi publicado o artigo. Florianópolis. Depois que temos aqui uma vírgula, então vamos colocar a vírgula. A abreviação de volume é V ponto, volume 35. Depois outra vírgula, o número abreviado, então N ponto 1. Uma vírgula, a página onde foi publicado esse artigo, a abreviação da página é P ponto, página 129 até a página 143. Depois colocamos outra vírgula e os meses abreviados. Tem algumas revistas que não têm essa indicação de mês. Se não tiver, não tem problema nenhum. Outras revistas têm indicação de apenas um mês. Então, se coloca só um mês. Outras revistas, que são bimestrais, semestrais, assim vai, tem indicação de mais de um mês de publicação. Então, a abreviação dos meses, sempre nós faremos indicando as 3 primeiras letras do mês. Então, mês de janeiro, JAN, ponto, uma barra, certo? Que indica de janeiro até março, MAR, ponto, e o ano de publicação 2013. Ponto final. Como nós acessamos este artigo pela internet, então nós vamos colocar aqui, ó, disponível em, e daí vamos copiar o link, certo? Onde esse artigo está disponível, vamos colar e depois vamos colocar acesso em 2 pontos, e hoje é dia 25 do mês de abril, então as 3 primeiras letras do ano de 2000, espaço, o ano de 2016, ponto final. Então pronto, aqui nós já temos a referência bibliográfica do nosso artigo científico. Outra coisa que é muito interessante falar é que a formatação para qualquer referência, qual é? Então, vamos selecionar aqui. Nós temos que deixar alinhado à esquerda e com espaçamento entre linhas simples, diferente do texto que era justificado e 1,5 de espaçamento. Legal? Vamos supor que vocês façam mais de uma referência bibliográfica, né? Então, vocês fizeram lá no texto a citação de 3, 4, 5 textos. E daí vocês vão fazer para cada texto citado uma referência. Existe uma ordem que deve ser respeitada, tá? E essa ordem é a ordem alfabética, considerando o sobrenome do primeiro autor. Então, vamos imaginar que vocês também estivessem utilizado um texto do autor Araújo, por exemplo. Araújo vem antes de Lovisolo, certo? A letra A vem antes do que a letra L. Então, a referência bibliográfica do Araújo, ela deve aparecer antes da referência bibliográfica de Lovisolo, Borges e Muniz. Vamos pensar que vocês tivessem também utilizado uma referência, um texto do autor Souza. Opa, a letra S vem depois da letra L de Lovisolo. Então, a referência de Souza deveria constar depois da referência de Lovisolo, Borges e Muniz. Certo?